Bom dia, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos agora para fazer a nossa devocional aqui matinal. Queridos irmãos, nós chegamos agora no Salmo 76. Esse salmo, ele é o contexto, tem um contexto, né, provavelmente, sobre o julgamento que Deus fez aos exércitos da Síria. Na feita, os assírios já tinham vencido o reino do norte e chegou até o reino do sul, que era o menor, achando que já ia vencer. Mas eles acreditavam nos deuses deles, achando que Deus não era da mesma laia dos deuses deles. Só que Deus mostrou quem verdadeiramente ele é um Deus vivo, e humilhou, né, dando uma derrota acachapante sobre os assírios. Esse é o mesmo salmo, também um salmo escrito por Asaf, mesmo que escreveu o Salmo 75, também escreve o Salmo 76. A grande ideia é a seguinte: Asaf fala de 4 verdades fundamentais sobre o Deus Jeová. E a primeira verdade fundamental é a seguinte: Deus deseja que os conheçamos. Livro de Salmo 76, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel, sua tenda está em Salém, em Sião, sua morada. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e o aparato bélico. Amém? Essa é a palavra de Deus. O que temos aqui? São 3 assuntos rapidinhos que eu quero pensar com vocês. Primeiro, quando Israel, irmãos, o reino do norte foi tomado pelos assírios em 722 antes de Jesus Cristo, muitas pessoas tementes a Deus mudaram para Judá, aonde os descendentes de Davi ocupavam o trono, e os sacerdotes de verdade ministravam também no templo estabelecido por Deus. Então o que foi que houve? Houve uma debandada. O pessoal saiu de lá, do reino do norte, e veio para o reino do sul. É a primeira situação que eu quero pensar nesse primeiro ponto que eu quero aqui falar com vocês. Asaf, irmão, ele cita tanto Israel como Judá. Preste bem atenção, ele diz assim: Deus é conhecido em Judá, versículo 1, seu nome é grande em Israel. Isso, na nossa ótica, irmão, está demonstrando que Deus não via Israel dividida, politicamente estava dividida, mas para Deus era o povo que ele escolheu para que o nome dele fosse espalhado pela terra. E infelizmente Israel não cumpriu essa totalidade, mas deixou um legado, né, aí para nossas vidas a respeito do Deus de Israel. Deus trabalhou com essa nação para fazer com que seu nome fosse conhecido. A ponto até que o profeta Isaías diz o seguinte: ouvi vós, os que estáis longe, e o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Isaías 33, versículo 13. Então, Deus usou Israel para fazer com que seu nome fosse conhecido. Ele tem esse desejo no coração, essa vontade no coração, digamos assim, humanamente falando. Deus quer ser conhecido, Deus deseja ser conhecido. Os cristãos hoje têm essa incumbência de levar esse Deus de Israel a todos os povos da terra. Nós fomos chamados para isso, para levar Cristo às nações. E às vezes nós estamos dentro de um lugar, dentro de uma casa, e nós não pregamos, mas Deus quer ser conhecido. Nós precisamos falar dele a toda criatura. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa obrigação de fazer isso. Amém? Então, o segundo ponto que eu quero aqui pensar com vocês é o versículo 2. Asaf diz o seguinte: a sua tenda está em Salém, e em Sião a sua morada. Deus escolheu Judá.
para, como nação, fazer com que o filho dele viesse ali dos reis de Israel. Os reis de Israel ficavam ali em Judá. Veio da nação de Judá. Nessa cidade de Jerusalém, Deus também colocou seu templo. O templo ali dele, Deus permitiu que fosse feito ali para que o nome dele fosse divulgado. Aí vem os assírios e achando que aquele templo lá do Reino do Norte era a mesma coisa, que o Deus de lá do Reino do Norte, né, era o mesmo Deus, só que não. O Deus de Israel era o Deus que estava em Jerusalém. Sião é a cidade de Deus. Então, quando eles chegaram lá e eles chegaram, né, orgulhosos, jactanciosos, achando que derrubaria facilmente a cidade de Judá e também os muros de Jerusalém, não era ainda a hora de Deus para fazer isso, e aí Deus enviou um anjo, né, que matou 185 mil soldados numa noite só, provando que ele era o Deus Todo-Poderoso. E nessa feita, segundo o versículo 3, Deus pegou com que as armas dele, que era, digamos assim, o grande poderio dele, Deus tornou que fosse colocado como se fosse um monumento, para eles lembrarem, todos que passassem por ali, lembrassem que Deus fez aquilo, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que qualquer pessoa possa pensar. Ninguém imaginaria, né, que numa noite só, aquele exército que destruiu 10 tribos pudesse agora cair diante das mãos de Deus. Mas Deus fez isso para que ele fosse conhecido. Deus, quando faz um milagre em nossas vidas, ele quer ser conhecido. E a gente precisa falar para as pessoas: Deus fez isso em minha vida. Deus fez isso comigo. A gente precisa contar a todos: ó, vi essa situação, mas Deus entrou com providência, Deus mudou o quadro, Deus mudou a minha vida. Por último, se você quer conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é um livro dos judeus. Leia, medite, pense a respeito dela, coloque ela na sua mente, pense, porque o Deus fala conosco pela palavra dele, pela sua palavra. E não tem como você vislumbrar ou conhecer a Deus se não for por esse modo, pela leitura com o auxílio do Espírito Santo. Tenho certeza que Deus vai se revelar para você, querido. Vai se revelar claramente para você. Segundo ponto aqui que eu quero falar é que Deus é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Isaac. Deus é o Deus de Jacó. Deus é o Deus de Israel. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho para a gente chegar até a Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, também conheça Jesus Cristo, porque Jesus é a imagem, é a pessoa de Deus, a revelação, a grande revelação de Deus para nossas vidas, tá bom? Então, tenha um bom dia, uma excelente quarta-feira e saiba de uma coisa: Deus quer ser conhecido por você. Abra seu coração, viu? E deixe Deus falar com você através da leitura, da devocional, da oração. Faça isso. Shalom.